Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal Teoria das Estruturas. Hoje estaremos fazendo um exercício sobre vigas hiperestáticas. Vamos ler o enunciado e verificar o que o exercício nos propõe. No sistema baixo, temos uma viga com uma carga distribuída e outra viga apoiada nela. A viga apoiada está sendo sustentada por molas, cada uma com um K diferente da outra. Sabendo que a viga superior transmite uma força de 50 kN na viga inferior, calcule qual deve ser a distância que essa carga deve ser aplicada na viga para que tenhamos um deslocamento horizontal uniforme e qual deve ser essa carga distribuída para que isso ocorra. E ele nos dá o nosso E do aço, 200 GPa. Então são duas condições nesse exercício. A primeira condição, as nossas molas, elas devem deslocar de forma igual, mesmo uma contendo um K e a outra contendo outro K. Então a nossa viga ela não pode descer em diagonal, ela tem que descer horizontalmente. E a segunda condição, nós temos que descobrir qual que é a força W aplicada em cima dessa viga 1 para que ela venha agir na viga 2 com uma força de 50 kN. Então, o primeiro passo que nós iremos fazer é que nós temos que descobrir essas forças. Para fazer isso, nós iremos dividir o nosso sistema em dois. Dividindo o nosso sistema em dois, nós teremos um sistema com as nossas molas e teremos outro sistema com a nossa viga superior. Para facilitar, nós estaremos estudando primeiro o nosso sistema inferior. E no sistema inferior, a condição é que descobramos qual que é essa distância x que essa força de 50 kN está sendo aplicada. Então esse é o sistema que nós temos. Duas molas com constantes diferentes, uma a uma distância de 4 metros da outra e uma força de 50 kN sendo aplicado a uma distância x. E nós sabemos que o nosso deslocamento da mola 1 ele deve ser igual ao deslocamento da mola 2, apesar dos dois K serem diferentes. Então vamos utilizar a lei de Hooke para descobrir qual vai ser o deslocamento e quais serão as forças que as molas estarão aplicando. A lei de Hooke nos diz que a força da mola é igual ao K da mola vezes o deslocamento da mola. Nós queremos descobrir qual que é o nosso deslocamento da mola. E nós temos o nosso K. Então nós iremos pegar o nosso K da mola e estaremos passando ele para o outro lado. Como nós temos uma multiplicação, do outro lado nós iremos ter uma divisão, ficando desta forma. Nosso deslocamento da mola vai ser igual à força da mola dividido pelo K da mola. Como nós sabemos que o deslocamento 1 ele deve ser igual ao deslocamento 2, então eu posso substituir essa equação que nós temos nessa equação superior, onde ela ficará da seguinte forma. A força da mola 1 sobre o K da mola 1 vai ser igual à força da mola 2 vezes o K da mola 2. Então, substituindo nessa equação os K's da mola que nós temos que a força da mola 1 dividido pelo K da mola 1, que é 450, vai ser igual à força da mola 2 dividido pelo K da mola 2, que é 200. Nós não conseguimos descobrir nesse instante qual que é a força da mola. Então o que nós vamos fazer? Nós iremos isolar um dos duas forças e utilizar essa equação numa próxima equação, onde nós encontraremos qual que seria a força dessa mola. Então nós vamos pegar esse 450 e passar para o outro lado. Como esse 450 está dividindo, nós iremos passar multiplicando e nós obteremos que a força da mola 1 vai ser igual à força da mola 2 vezes 450 dividido por 200. Isso nos dará que a força da mola 1 vai ser igual a 2,25 força da mola 2. Ok? Neste momento, nós estaremos estudando nosso sistema pelas reações de apoio. Nós temos três reações de apoio. As forças em X, as forças em Y e o momento. Nós estaremos fazendo a somatória das forças em X, a somatória das forças em Y e a somatória de momento. Sabendo que a somatória da força em X ela deve dar zero, a somatória das forças em Y ela tem que dar zero e o meu cálculo de momento ele tem que ser igual a zero. Dando os três igual a zero, isso quer dizer que o meu sistema está em equilíbrio. Estaremos utilizando primeiro somatória das forças em X.
nós não temos nenhuma reação, nenhuma força sendo aplicada no nosso sistema na direção X. Então isso quer dizer que a nossa somatória de forças em X realmente ela é zero. Agora a somatória das forças em Y. Primeiro passo, para determinarmos a somatória das forças, nós temos que determinar qual que vai ser a nossa orientação, qual que vai ser a nossa referência. Nós sempre estaremos adotando para forças em X, nosso sistema para a direita, positivo. Somatória das forças em Y, todas as forças que nós temos para cima, positivas. E o nosso momento, por convenção, ele será que o sentido anti-horário, ele é positivo. Então nós temos que a somatória das forças em Y, ele é igual a zero. Adotando o nosso referencial, no nosso referencial, forças para cima, elas são positivas. Nós vamos ter que a força da mola 1 mais a força da mola 2 menos 50 kN. Por que a força da mola 1 e a força da mola 2 são positivas? Porque acontece da seguinte situação no nosso sistema. A força que vai ser aplicada pela barra, ela estará empurrando as minhas molas para baixo. Tanto a mola 1 quanto a nossa mola 2. Ok? E a nossa mola, ela estará trabalhando para voltar ao deslocamento original, ao tamanho original. Então a força que a mola vai aplicar será para cima, ok? Sendo que a nossa força da mola ela será aplicada para cima, então os nossos valores de FM1 e FM2 é positivo, 50 é negativo, porque ele está indo contra o meu referencial, ele está indo para baixo. O que vai contra o referencial sempre é negativo. Então, substituindo a nossa força da mola 1 pelo valor que nós encontramos aqui, a força da mola 1 ela vai ser igual a 2,25 da força da mola 2, substituímos aqui e conseguimos determinar qual que é o valor dessa nossa mola. Então, 2,25 força da mola 2 mais a força da mola 2, eu pego 50, passo para o outro lado, ele está negativo, ele vai ser positivo do outro lado. Então, vai ser igual a 50. Tenho força da mola 1 mais força da mola 2, como se eu tivesse 1 força da mola 2, então será 3,25 força da mola 2. Pego 3,25, passo para o outro lado, aqui ele está multiplicando, aqui ele vai estar dividindo. Dividindo, então, 50 por 3,25, nós temos o valor de 15,38 da força da mola 2. Ok? Então descobrimos qual é o valor da nossa força da mola 2. A força que ela irá aplicar no nosso sistema, na nossa barra, para retornar à posição original. E estaremos pegando esse valor de 15,38, que encontramos que é o valor da mola, 2, e estaremos substituindo na equação superior. Então teremos a seguinte equação: 2,25 vezes 15,38 vai ser o resultado, a força da nossa mola 1, 34,61, certo? Então descobrimos a força da mola 1 e a força da mola 2. Mas o importante nesse sistema é nós descobrirmos a distância que essa força de 50 kN está sendo aplicada. Então o nosso próximo passo será calcularmos o momento. O momento referente a um ponto. Escolhemos um ponto na nossa barra e fazemos ele como referencial. Vamos determinar que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Eu posso escolher qualquer um desses e fazer a nossa somatória de momentos, ok? E o que é o momento? Nosso momento é igual à nossa força vezes uma distância qualquer, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui uma barra e uma força aqui sendo aplicada de 10. Essa distância da barra, ela seria 3. Então, aqui seria o nosso ponto A. Nesse sisteminha, somatória de momentos no ponto A, ele vai ser igual a 10 vezes 3, certo? Esse vai ser o valor do nosso momento no ponto A. Se nós tivermos outra força sendo aplicada nessa direção, uma força de 5, ok?
essa força ela está aplicada a qual distância desse ponto A? A 3. Então seria 5 vezes 3, correto? Não, negativo, está errado. Porque a nossa força ela tem que ser aplicada perpendicular ao nosso ponto, ela não pode ser na direção do ponto. Então, para ser considerada essa força 5, ela teria que ser aplicada para baixo ou mais para cima. Como ela está sendo aplicada diretamente no ponto, ela não tem momento. E uma coisa importante no cálculo de momento é determinarmos o referencial. Como eu disse para vocês, anti-horário, por convenção, ele é positivo. Então, nós temos aqui 10. O 10 ele vai ser aplicado e estará fazendo isso em volta do ponto. Imagine que aqui nesse ponto nós temos uma viga e aqui um parafuso. Então, nesse parafuso, ele não vai deixar movimentação no ponto A. Essa força ela vai aplicar e vai ser efetuado um giro em torno desse ponto A. Esse giro, se ele for feito no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Se ele for feito no sentido horário, ele será negativo. Então aqui no nosso sistema esse 10, ele é negativo. Então vai ser menos 10 vezes 3, ok? Respondido isso, voltaremos para o nosso sistema. Determino um referencial anti-horário positivo. Eu tenho que a somatória de momentos no ponto A, que eu escolhi como referência, vai ser igual a zero. Então nós temos 50x, 50 vezes x. Ele é negativo porque colocando um parafuso nesse ponto, essa força de 50 fará um giro no sentido horário. Menos 50 vezes x, mais a força da nossa mola 1, 34,61. Essa força dessa mola sendo aplicada, ela fará com que o meu ponto C, que é o valor da minha mola, ela faça um giro no sentido anti-horário positivo, multiplicado pela distância. A distância total que eu tenho é 4, ok? E tudo isso tem que ser igual a zero para o nosso sistema estar em equilíbrio. Então eu vou isolar o x, ele está negativo, eu pego ele e passo para o outro lado, então eu vou ter 50x. Pego o meu 50 e devolvo para o outro lado. Como ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então eu tenho que x é igual a 34,61 vezes 4, tudo isso dividido por 50. Isso vai dar 2,77. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho a minha força de 50 kN sendo aplicada a uma distância de 2,77 da minha mola K2, minha mola 2. Ok? Então descobrimos uma das condições desse exercício. E verificamos agora, através da lei de Hooke, qual que vai ser o deslocamento que essas molas vão sofrer com essa força de 50 kN sendo aplicada. Agora estaremos calculando o deslocamento dessa mola em referência a essa força que está sendo aplicada na nossa barra inferior. O deslocamento da mola 1 vai ser igual à força da mola 1 dividido pela constante da mola. Então, o nosso deslocamento da mola será 34,61 dividido por 450. O deslocamento da mola 1 ele será igual a 0,077 metros. Precisamos fazer por outro lado? Não necessitamos, pois uma das condições do exercício é que essa viga ela desça uniformemente horizontal. Então, quer dizer que o deslocamento que eu terei na mola 1 é o mesmo deslocamento que eu vou ter na minha mola 2. Agora, nós vamos estudar a viga superior e vamos analisar as condições que nós temos nessa viga. Aqui está a nossa viga superior. Nós temos aqui um apoio engastado. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos três reações, três forças agindo neste ponto. Nós temos a força de cisalhamento, a força normal
e o nosso momento atuando aqui. Como nós sabemos que é uma viga hiperestática? Nós temos que o número de incógnitas que nós temos, menos o número de equações de equilíbrio, ele vai ser igual ao número de equações de compatibilidade. Então nós temos aqui o cisalhamento, nós não conhecemos, é uma incógnita que nós temos. A força normal nós não conhecemos, é outra incógnita. O momento é outra incógnita. Aqui nós temos uma força sendo aplicada, mas essa força ela é conhecida, foi nos dado no início do exercício, ela equivale a 50. Mas aqui nós temos mais uma incógnita. Então nós temos 4 incógnitas. Quais que são as equações de equilíbrio? Foi a que eu disse para vocês no início do vídeo. As forças em x, as forças em y e o momento. Então nós temos que no sistema 4 incógnitas, 3 equações de equilíbrio. Isso nos resultará em 1. Tá. O que esse 1 quer dizer para nós? Esse 1 ele vai ser muito importante para nós descobrirmos o nosso sistema, para nós resolvermos esse sistema superior. Esse 1 vai ser igual ao número de restrições a serem retiradas. Quer dizer, se aqui para outro exercício qualquer nós tivéssemos que desse 3, então nós teríamos que tirar 3 restrições. Se fosse 2, 2 restrições, e assim sucessivamente. E temos que o nosso valor que nos resultou, ele vai ser somado mais 1, o número de sistemas que nós teremos que montar para resolver essa equação. Então nós temos, no nosso caso, 1 mais 1, 2 sistemas que teremos que montar. E sabemos que o nosso deslocamento total vai ser igual à somatória dos deslocamentos de cada sistema que nós iremos descobrir. Então, nesse caso, nós temos 2 sistemas. Então, o nosso deslocamento total vai ser igual ao deslocamento do sistema 1 mais o deslocamento do sistema 2. Nós já descobrimos qual é o nosso deslocamento total. Por quê? Porque essa viga ela será limitada pelo deslocamento das nossas molas. Descobrimos que o deslocamento da nossa mola ele equivale a 0,077 metros. Então nós temos nesse sistema 0,077 é igual ao deslocamento 1 mais o nosso deslocamento 2. Nós temos então que eu devo retirar uma restrição. O que seria uma restrição? Seria um dos apoios. Nós temos aqui deste lado, no nosso engaste, 3 restrições. E nós temos aqui uma restrição. Então nós estaremos tirando essa restrição. Só que nós não podemos simplesmente retirar a restrição. Nós temos que colocar uma força sendo aplicada aqui, porque o nosso sistema ele não pode alterar. Se eu retiro e não coloco nada, eu estarei mudando o nosso sistema. Nosso sistema ficará desta forma. A força aplicada, retirei a restrição e apliquei uma força neste ponto. E nós temos que montar 2 sistemas, um diferente do outro. O primeiro sistema, ele será montado pelas minhas cargas conhecidas. O que eu conheço nessa viga? Eu conheço simplesmente a força de 50 kN que está sendo aplicada neste ponto, foi nos dado no início do exercício. E monto um segundo sistema, esse segundo sistema com todas as nossas incógnitas. O nosso W que está sendo aplicado distribuidamente nessa viga, a nossa força normal, cisalhamento e o momento. Então nós estaremos fazendo o estudo do nosso sistema 1. Nós estaremos estudando qual que vai ser o deslocamento do sistema 1. Para fazer o cálculo do deslocamento, nós estaremos utilizando o teorema de Castigliano. Então, vamos verificar nessa viga qual que será o deslocamento. Como nessa viga nós temos apenas uma força de 50 kN sendo aplicada, com certeza o deslocamento será realizado para cima, pois nós não temos nada que reage contra ele. Vamos utilizar o teorema de Castigliano. E para realizar esse cálculo através do Castigliano, nós temos que colocar uma força fictícia P no local onde eu quero descobrir o deslocamento. Esse P ele é uma força fictícia, é uma força que ela equivale a zero. Então por que eu coloco o P aqui se ele equivale a zero? Porque eu não posso alterar o sistema, eu não posso colocar um outro valor neste ponto
para descobrir o deslocamento. Então eu coloco simplesmente essa força fictícia e nós estaremos fazendo o cálculo de Castigliano através do cálculo de momento. Então estaremos fazendo, em primeira parte, um corte no nosso sistema, um corte na nossa viga, e nós estaremos pegando uma parte para estudar. Eu faço um corte aqui a uma distância x e nós podemos utilizar o lado direito ou o lado esquerdo. Nós estaremos utilizando o lado direito, pois aqui nós não temos nenhuma incógnita. Aqui nós teremos 3 incógnitas. E também o nosso deslocamento final ele será nesse ponto. Realizando o corte, nós teremos esse sistema e a nossa força sendo aplicada a uma distância x. Realizaremos o cálculo de momento para determinar o deslocamento através do teorema de Castigliano. Então, o momento referente ao meu corte, então o momento que vai ocorrer mais ou menos neste ponto, sempre adoto um referencial, como eu disse, por convenção, anti-horário ele será positivo. E ele tem que dar zero porque o meu sistema ele tem que estar em equilíbrio. Então, o meu momento no meu corte vai ser igual a 50, ele está sendo aplicado para cima. Como ele está sendo aplicado para cima, como eu disse, aqui nós temos um parafuso, a nossa viga, ela estará fazendo isso, sentido o anti-horário. Distância x e a nossa força P, ela vai estar fazendo uma rotatória dessa forma, negativa, pois é sentido horário, vezes a distância x. Então, 50 vezes x menos px. Nós temos 50x menos px. Aplicando o teorema de Castigliano, onde ele nos diz que o nosso deslocamento ele vai ser a integral de m vezes a derivada de m sobre a derivada de p vezes dx sobre ei, onde a derivada de m sobre a derivada de p é igual a menos x. Eu vou pegar essa parte e eu vou fazer a derivada neste ponto. Por quê? Porque é a derivada de m sobre a derivada de p. E eu só tenho p nessa parte. Isso aqui tudo para mim é uma constante nessa parte. E depois disso, o meu p eu derivando, menos px é menos x. Jogando isso na nossa equação do teorema de Castigliano, nós temos que a nossa integral de 0 até 4 vai ser 50x vezes menos x. Então, nós temos que 50x vezes menos x vai ser menos 50x ao quadrado. Integrando esse valor, nós temos menos 50x à terceira sobre 3. Isso integrado de 0 até 4. Isso nos dará um resultado de menos 1066,66. Ok? Nós temos aqui a HP e vamos fazer esse cálculo na HP. A nossa integral de 0 até 4 de 50x vezes, abre parênteses, menos x dx, menos 3.200 sobre 3. Mode. Yes. Queremos valor aproximado, não queremos fracionado. Menos 1066,66. E ele dá negativo por quê? Porque aqui o nosso ponto P, a nossa força P, ela está para baixo. O nosso deslocamento referencial ao ponto P, ele não será para baixo, ele será para cima. Então, ele vai contra o referencial do ponto P, ele é negativo. Se ela tivesse deslocado para baixo, ela seria positiva. Ok? Agora nós estaremos fazendo o cálculo para o nosso sistema 2. Qual que é o nosso sistema 2? Todas as nossas incógnitas. Da mesma forma, eu aplico a nossa força fictícia P no ponto onde eu quero o deslocamento.
E também estaremos realizando o corte nessa figura. Aqui nós temos nosso sistema 2 e aqui é uma curva demonstrando como vai ser o deslocamento. É esse valor que nós queremos encontrar. Também realizo um corte nessa viga, então vai ser um corte em qualquer lugar da viga, porque eu não vou conhecer a distância x. Teremos isso daqui, uma força W aplicada, uma força P na extremidade da viga e a nossa distância x. Precisamos transformar a nossa carga distribuída, a nossa carga W, em uma carga pontual. Como nós fazemos isso? Nós sabemos que uma carga distribuída retangular, ela vai ser a força vezes a distância. No nosso caso, W vezes x. Então, nós teríamos que aproximadamente aqui, nós temos Wx. E temos que descobrir qual que é a nossa distância. Uma carga retangular, a força é aplicada na metade da carga distribuída. Então, nós temos que a nossa distância é x, a nossa distância aqui será x sobre 2. Ok? É isso que nós teremos. Nossa carga pontual, nossa carga P, nossa distância da carga pontual, nossa distância da carga P, nossa distância total da barra após o corte. Utilizaremos também o teorema de Castigliano nessa parte, e onde temos que o nosso momento no corte será igual a zero. Primeiro passo, adotamos um referencial anti-horário positivo. Nosso momento no corte vai ser igual a força W está sendo aplicada para baixo, então quer dizer que a nossa viga iria girar desta forma. A nossa carga P está aplicada para baixo, então ela também girará da mesma forma, anti-horário. Menos Wx vezes x sobre 2, que é a nossa distância, menos P vezes x, que é a nossa distância da força P. Então nós teremos menos Wx ao quadrado sobre 2, menos Px. Aplicando o nosso teorema de Castigliano, nós temos que o nosso deslocamento ele vai ser igual à integral de 0 a 4 de Wx ao quadrado sobre 2 vezes menos x. Como fizemos anteriormente, essa parte nós temos que vai ser nossa derivada de m sobre a nossa derivada de p. Nós temos menos px, nosso p é uma constante, então nosso resultado é menos x. Nós teremos, multiplicando menos x aqui, menos wx a terceira sobre 2. Integrando, nós teremos menos wx a quarta sobre 2 vezes 4, 8. Isso de 0 até 4. 32w sobre EI. Temos aqui, nossa equação já está pronta. Vamos fazer de novo. Vamos demonstrar como utilizar HP nesse ponto. Integral de 0 a 4, abre parênteses, alfa w, negativo. Aqui eu tenho que selecionar os dois, porque eu estou multiplicando tanto menos quanto w pelo x elevado ao quadrado. Isso dividido por 2. E os dois multiplicado, abre parênteses, x menos, derivada de x. 32w. Ok? Agora vamos calcular o momento de inércia da viga. Nós temos a nossa viga inicial e temos que descobrir qual que é o momento de inércia dela. A nossa base da viga é 300 milímetros e a nossa parte lateral da viga, a altura dela, são 200 milímetros. Todas as nossas distâncias, até o momento, elas estão em metros. As nossas distâncias da nossa viga, da nossa barra, elas estão em milímetros. Nós precisamos transformar então de milímetros para metros para a nossa equação dar certo. Então 200 milímetros se transforma em 0,2 metros. 300 milímetros se transforma em 0,3 metros. Para quem não se lembra, eu tenho que 1000 milímetros equivale a 1 metro. 200 milímetros ele vai equivaler a x.
eu faço a regrinha de 3, multiplico em cruz, e eu tenho que x vai ser igual a 200 dividido por 1000. Quarto vai ser igual a 0,2. E agora nós vamos calcular o nosso momento de inércia para um retângulo. A equação do momento de inércia para um retângulo é que o momento de inércia é igual a base vezes a altura terceira dividido por 12. Então 0,3 vezes 0,2 a terceira dividido por 12. Isso vai nos dar um total de 0,00045 metros a quarta. Por que metros a quarta? Porque aqui eu tenho em metros, aqui eu tenho em metros a terceira. Metros a terceira, metros, metros a quarta. E agora eu preciso transformar o nosso G do aço, que foi dado no início do exercício, ele é em gigapascal, para quilonewton por metro. Aqui o nosso E do aço, que é a elasticidade do aço, 200 gigapascal. Transformando ele, nós temos que o nosso E do aço atual, 200 vezes 10 a nona, dividido por 1000, vai dar 200 vezes 10 a sexta. Agora nós podemos calcular qual que é a nossa força W distribuída para que aconteça esse deslocamento total na nossa viga, no nosso sistema. Nós temos que o nosso deslocamento total é igual ao deslocamento 1 mais o nosso deslocamento 2 no sistema 1 e no sistema 2. Então, 0,077 igual a menos 1066,66 dividido por 200 vezes 10 elevado a sexta vezes 0,00045 mais 32W dividido por 200 vezes 10 a sexta vezes 0,00045. Isolando as nossas incógnitas, a incógnita que nós temos e queremos descobrir, a segunda condição do exercício, é o nosso W. Nós podemos resolver essa parte do sistema. Ela vai ser negativa, eu passo para o outro lado, vai ser positiva, eu somo com esse valor, eu tenho esse valor dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. O 32 aqui ele está multiplicando W, eu passo ele para o outro lado dividindo. Isso nos dará um resultado de W é igual a 216,56 kN. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Deixe seus comentários, curtam o vídeo, compartilhe com seus colegas